Bom dia, meus irmãos. Meu nome é Israel. Eu sou da Associação Espírita Solidariedade e vim trazer a vocês um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar um pouquinho sobre a caridade que é feita sem alardear. A caridade que é feita para ajudar os nossos irmãos que nesse momento de dificuldade precisam da nossa ajuda e precisam da nossa força, não só material, como moral e espiritual. No capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, ele traz muito disso, né? Ele tem várias passagens sobre a maneira de fazermos a caridade, né? Aquele que dá o pouco que tem, aquele que ajuda de maneira que ninguém saiba, ou até aqueles que alardeiam a sua caridade, esperando alcançar alguma coisa na erraticidade. Mas todos nós sabemos que a verdadeira caridade é aquela que se faz de um instinto moral e racional, sem que a gente queira ter reconhecimento algum. A caridade, quando feita com amor, sem que ninguém saiba que você está fazendo, apenas a própria pessoa que recebe, ou às vezes nem ela sabe que você está doando, é o verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo. Porque em várias passagens do Evangelho, é isso que ele nos ensina, que nós devemos fazer a nossa parte, que nós devemos ser caridosos, ser amorosos, sem precisar sair alardeando ou que os holofotes brilhem para nós. A nossa missão é sempre ajudar, porque fora da caridade não há salvação. E todos nós, não só espíritas, mas cristãos, de qualquer religião, sabemos que esse é o caminho. Muitas das vezes, a gente teve um ensinamento lá atrás, quando éramos mais jovens, né, de que nós devemos ajudar. Mas, muitas das vezes, a gente não sabe interpretar a maneira de ajudar certas pessoas. Às vezes a gente acaba doando alguma coisa para uma pessoa e sem querer a gente faz com que essa pessoa fique constrangida. Mas com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo e vai aprendendo que a verdadeira caridade é aquela que se doa sem esperar nada em troca. É a caridade que se faz esperando ver o outro irmão feliz, o outro irmão estando num estado de graça. Isso é tão maravilhoso que acaba fazendo bem a nós mesmos. Nós nos tornamos felizes. E esse tem que ser o verdadeiro espírito da caridade. Que a gente doe sem esperar nada em troca. Que a gente doe pela satisfação de ver a alegria de quem está recebendo essa doação. E a gente tem o exemplo aqui nos infortúnios ocultos da verdadeira caridade, da verdadeira maneira que devemos fazer a caridade. Eu vou ler essa passagem para vocês. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta, e vêem-se generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir sem esperar que eles venham pedir assistência. Ou seja, a gente sabe que hoje nós estamos passando um momento difícil devido a esta pandemia do coronavírus, o Covid-19, e a gente tem visto várias movimentações na internet, várias lives de pessoas famosas buscando ajudar. Mas nós temos que ter a consciência de que isso não deve ser feito só nesses momentos de calamidade, como diz a leitura, né? A todo momento sempre tem alguém esperando uma ajuda ou necessitando de uma ajuda. E nós sempre temos que estar atentos e apostos como bons cristãos para ajudar essas pessoas. E na sequência da leitura vem o exemplo. Quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Onde vai ela? Sobe até a maçarda,
Lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores. Traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras que fazem aceitar o benefício sem corar. Porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode bastar as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem frio nem a fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua a espera uma viatura, verdadeira loja de tudo o que leva aos seus protegidos, e que visita assim sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz: comecei bem o meu dia. Qual é seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação e à noite uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Então a gente vê por essa passagem que não importa a religião. Jesus não deixou uma religião. Os homens é que precisam da religião para se doutrinar, para seguir um pensamento e fazerem o bem. Ledo engano, nós precisamos fazer isso sem a religião. O Espiritismo, esse consolador maravilhoso, que é filosofia, que é ciência e é religião, nos mostra isso, indo além de uma religião. Ele nos mostra que nós não precisamos ter um segmento para fazer a caridade. Nós simplesmente precisamos seguir a caridade dentro do coração. Eu costumo dizer que quanto mais a gente lê o Evangelho, nós nos tornamos esse Evangelho vivo. Porque a cada capítulo que nós lemos, a cada passagem que a gente acaba lendo, a gente vê que é um exemplo da nossa vida. A gente vê que é uma passagem da nossa vida. E a gente deve levar esse Evangelho vivo dentro do coração. Infelizmente, muitas das vezes nós tropeçamos, nós caímos, nós acabamos não fazendo ao pé da letra tudo o que o Evangelho diz. Mas esse só foi Jesus, foi o único que levou o Evangelho ao pé da letra, que levou o amor a todos os lados e a todos os cantos. Jesus não se importava com ele, sim com os outros. Nós ainda não estamos neste grau de evolução tão superior assim para fazermos aquilo que Jesus fazia. E eu acho que dificilmente chegaremos lá em tão pouco tempo. Então a gente tem que começar devagarinho, fazendo a caridade de acordo com aquilo que a gente possa dar, porque cada um dá o que tem. Por que ela se veste de maneira tão simples? É que não quer insultar a miséria com o seu luxo, porque se faz acompanhar da filha adolescente, é para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas sua mãe lhe diz: que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? Se eu entregar alguma coisa para passá-la aos outros, que mérito terás? Em realidade, eu é que farei a caridade, e tu que dela terás o mérito. Isso não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles, ora dar cuidados, é dar alguma coisa. Isso não parece o bastante? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis, e tu confeccionarás roupinhas para estas criancinhas. Deste modo, darás alguma coisa vinda de ti. E assim, essa mãe, verdadeiramente cristã, forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa? Então nós temos que dar o exemplo. Desde pequenos, os nossos filhos aprendem que nós somos o exemplo. Mas não são só os nossos filhos que têm que seguir os nossos exemplos. Nós temos que ser exemplos para a sociedade. Mas nós sabemos que é uma missão muito difícil
muito pesada e muito árdua. Mas podemos ir devagarinho, caminhando, crescendo, evoluindo e mostrarmos que também não somos pessoas perfeitas, né? Porque o espírita, ele não é perfeito, ele é uma pessoa na caminhada como todos os outros. Nós estamos buscando melhorar. A perfeição não sabemos quando vamos atingir. Nós temos que buscar a nossa melhora moral, espiritual e ajudando materialmente também. Mas sabendo sempre que se nós buscarmos a nossa recompensa só pensando no material e só pensando no reconhecimento, ela virá aqui. E ela na erraticidade não acontecerá. Por isso que nós devemos fazer a caridade sem ter esse reconhecimento, fazer para nos sentirmos bem, para nos sentirmos melhores, porque esse é o caminho da evolução. No seu lar é uma mulher do mundo, porque a sua posição o exige, mas ignora-se o que ela faz, porque não quer outra aprovação, senão a de Deus e a da sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma das suas protegidas, que lhe produzia obras. Esta a reconheceu e quis abençoar a sua benfeitora. Silêncio, disse-lhe, não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. E era dessa maneira que Jesus curava os leprosos, e era dessa maneira que Jesus ajudava todos aqueles que necessitavam. Ele não queria alarde, mas as pessoas acabavam na sua ignorância e na sua falta de conhecimento, alardeando. Mas não era algo que Jesus queria. E sim, o reconhecimento era dado pelos outros, e não por ele. Jesus nunca alardeou as benfeitorias. Jesus sempre trabalhou em prol do próximo. E é assim que nós espíritas procuramos fazer a nossa parte. Às vezes tropeçando, mas levantando e seguindo em frente. O pecado faz parte. Nós somos ainda seres em evolução. Nós não podemos ficar sempre usando isso como desculpa ou como muleta para fazermos as coisas erradas. Temos que seguir em frente, nos aperfeiçoando, melhorando a cada momento, a cada segundo. E se cairmos de novo, levantar e seguir em frente. E se cairmos outra vez, levantar e seguir em frente. Esse é o lema daquele que tem a humildade estampada no coração. Sabe que comete erros, mas sabe que Jesus está sempre nos carregando no colo, está sempre nos levando para que a gente tenha outras oportunidades. O nosso Deus, o nosso Jesus, ele não é punitivo. As punições, elas acontecem de acordo com aquilo que fazemos. Tudo aquilo que nós fazemos de ruim, somos nós que buscamos as nossas punições. Deus e Jesus não nos punem. Eles estão sempre de braços abertos, para que a gente tenha sempre uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, ou quantas chances precisarmos para melhorar. E é assim que nós espíritas temos que seguir, caminhando, evoluindo e levantando. E a cada reencarnação melhorando pouco a pouco, para um dia, quem sabe, meus irmãos, passarmos para o outro lado, para ajudarmos como esses espíritos de bondade, de luz, que sempre invadem a nossa casa na hora do Evangelho para nos ajudarmos, para nos equilibrar e para fazer para que nós nos tornemos pessoas melhores. Então, façamos a caridade, tenhamos o amor no coração. E se sentirmos raiva, e se em determinados momentos sentirmos que a cruz está pesada, paremos, oremos, vigiai-nos os nossos pensamentos e busquemos a instrução para que ela nos auxilie a ser cada dia melhores, porque esse é o objetivo maior, fazer a caridade sem reconhecimento para a nossa melhoria. Essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Espero poder ter ajudado vocês em algum momento, nesses momentos de crise, e que a gente continue caminhando. Embora a gente esteja ouvindo muitas coisas, né? Muitas brigas políticas, coisas que às vezes tiram o nosso consolo e nos dão incerteza,
Tenham certeza em Jesus, na fé, no amor, porque tudo passa, como dizia Chico, e com certeza a gente vai passar mais unidos e mais fortes depois de tudo que está acontecendo. Que Deus abençoe o lar de cada um de vocês, que Ele possa entrar nesse momento na vida de cada um, no pensamento de cada um, e emanar excelentes vibrações, pois são as nossas boas vibrações que vão melhorar o mundo. Não sei se hoje, se amanhã ou quanto tempo demore, mas o importante é pensarmos sempre no bem. Que assim seja, graças a Deus.